de Jesus, amém. Amém. Aplauda aí a Jesus, irmãos. Glória a Deus. Olha para alguém que está perto de você e diga: aperta o cinto. O Boeing, como é que é aqueles Boeing grandão, como é que fala? 757 vai decolar, meu irmão. Abra a sua Bíblia comigo, no livro de Mateus, capítulo 12. Eu gostaria que cessasse a conversa, por gentileza. A falta de reverência atrapalha o mover do Espírito no ambiente. Então, por favor, reverencie a presença do Senhor. Nunca se esqueça, para Deus mover no ambiente, Ele precisa de duas coisas. Primeiro, reverência. Segundo, tempo. Porque Deus não vai se enquadrar aos nossos esquemas ou os nossos jeitos. Enfim, Ele é Deus e Ele vai fazer do jeito que Ele quiser. Eu quero dar continuidade à palavra que a pastora pregou ontem. Porém, eu vou trazer em uma outra perspectiva, para que Deus possa alinhar o nosso coração. E eu já quero aqui dizer para a igreja e para os obreiros que essa mensagem que eu vou pregar nessa noite é um apontamento para o ano de 2023. Amém, igreja? É um apontamento, é uma direção que o Senhor já está nos dando para 2023. E nós estaremos nos alinhando com aquilo que o Senhor quer de nós para o próximo ano. Eu sei que você deve estar aí, mas a gente ainda está em novembro, mas o Senhor sabe o que vai acontecer em 2023. É sim ou não, gente? Então, se Ele já está dando direções, cabe a nós nos submetermos a elas. Você abriu aí o texto? Se você não leu o texto, vamos ler. Se você já leu, você já deve estar com o cabelo em pé. Mas vamos lá, Mateus capítulo 12, o versículo é o 31 ao 32. Portanto, eu vos escrevo: todos os pecados e blasfêmias serão perdoados às pessoas. A blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoado. Qualquer pessoa que disser uma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado. Porém, se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado, nem nesta época, nem no tempo futuro. Amém. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu entrego cada mente aqui, Senhor, presente ao Senhor, e peço que o Senhor leve cada pensamento cativo a Cristo. Que o Espírito Santo, nosso amigo, tenha toda a liberdade para falar aos nossos corações e para nos revelar a sua vontade para cada um de nós, Senhor. Fale conosco. Eu peço isso a Ti em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Pessoal, hoje é o primeiro dia da nossa conferência, da Conferência Incendeia. De todas, as conferências que nós temos durante o ano, existem duas que são um apontamento profético, para a nossa igreja. A primeira é a conferência jovem, é a conferência... Que isso, gente? A conferência jovem, gente. A conferência Fluindo para as Nações, que é uma conferência profética, E a segunda é a conferência Incendeia, que por um tempo, nós tínhamos o nome de Conferência Trazendo o Teu Reino, mas desde o ano
que venha o teu reino. Desde o ano passado, o Senhor falou conosco para mudar o nome e colocar a conferência Incendeia. E eu fiquei muito feliz, porque um dos apóstolos, né, hoje no Brasil, que é uma referência para nós, é o apóstolo Luiz Hermínio. Ele começou esse ano a fazer uma conferência com o nome de Conferência Incendeia. Não fomos nós que copiamos eles, irmãos. Ele que copiou a gente. Aleluia. Isso é um alinhamento do Espírito, né, irmãos? Há um alinhamento. Eu disse no domingo que, não, acho que foi na quarta-feira que eu falei isso para os irmãos que vieram. A igreja que está conectada no Espírito, ela anda à frente do seu tempo. A igreja que é profética e está ligada no Espírito, ela anda à frente do seu tempo. E aí existem outros, né, que ficam aguardando as igrejas que estão à frente ao seu tempo, e depois eles vêm copiando essas igrejas. Não é que eles não sejam de Deus, irmãos, mas é que existem pessoas que estão conectados ao movimento do Espírito no ambiente espiritual, e a partir dessa conexão é que o Senhor vai movendo sobre a terra, porque tudo começa no reino espiritual, depois é ativado aqui na terra. Amém? Alguém está entendendo até aqui? Então, desde o ano passado, o Senhor, né, nos mandou mudarmos o nome da conferência para Conferência Incendeia. E tudo isso, existe um propósito divino, irmãos. Não existe coincidências no reino de Deus. Existe uma estratégia do céu e um direcionamento do Espírito, dentro da promessa que o Senhor tem para nós e para este lugar. A mudança do tema, a mudança do nome, faz todo sentido com a promessa que o Senhor tem para nós, de que nós seremos uma igreja que faremos parte desse último avivamento que o Senhor vai derramar sobre a nação brasileira. Irmãos, e de verdade eu creio e acredito nisso, e essa é a esperança que me move todos os dias, a certeza de que breve, a qualquer momento, a qualquer segundo, Deus vai abrir as janelas do céu, meu irmão, e vai derramar sobre nós um poder tão grande do Espírito Santo, que nós vamos incendiar as ruas, as escolas, as praças, os hospitais, meu irmão. Nós vamos incendiar esse lugar, nós vamos incendiar o Rio de Janeiro, e por que não a nação brasileira? Aleluia. Só seremos capazes de verdade, irmãos, incendiarmos algum lugar se primeiro nós formos incendiados. Ninguém pode dar aquilo que não tem. Ninguém pode oferecer para o outro aquilo que você não tem, ainda mais quando se trata de algo espiritual. Então nós precisamos sermos incendiados, para que possamos incendiar outras pessoas. Fala assim comigo: Senhor, incendeia o meu coração com o fogo do teu Espírito, para que assim eu possa incendiar outras pessoas. Amém? Glória a Deus. A pastora, ela pregou ontem, ela falou um pouco sobre árvore, sobre estarmos enxertados na árvore. E eu fiquei mastigando isso, irmãos. Eu não sei você, quando você come um filé mignon, uma picanha, você dá 2 mastigadinhas bem rapidinho e já engole, de tão macio que é, né? Mas existe algumas carnes que a gente come e a gente fica... Demora, né? Meu amigo que gerente de mercado, tem umas carnes que a gente, para engolir demora, que a gente tem que ficar triturando. E eu estou triturando até agora a mensagem de ontem, irmão. E dentro desta mensagem, a pastora falou uma coisa que ficou para mim. O que ela falou? Sobre o pecado contra o Espírito Santo. Ela disse que neste tempo, existem muitas pessoas pecando contra o Espírito Santo, manifestando qual pecado que ela falou ontem? Qual o pecado, gente? O pecado da incredulidade. Porque o pecado da incredulidade, ele impede você de viver o milagre. Ela disse isso ontem. Porque o pecado da incredulidade neutraliza a fé. E a fé, ela é o único combustível que pode te conectar a Deus. Sabe por quê? Alguém está vendo Deus aqui? Alguém está vendo Deus, irmão? Não. Mas
Então o que você está fazendo aqui? Se você não está vendo Deus, o que te trouxe aqui hoje, Wellington? O que fez você botar essa roupa bonita, com esse crucifixo de prata no peito, todo elegante? Sabe o que te trouxe aqui? A fé. Porque você pode até ter a certeza de que você não vê Deus, mas a fé te disse: eu vou lá hoje e eu quero sentir algo sobrenatural nesta noite, naquele lugar. E aí, a palavra do Senhor vai nos dizer o seguinte: que sem fé é impossível agradarmos a Deus. E vai dizer também que sem fé nós não podemos nos aproximarmos de Deus, porque a fé, ela é o combustível essencial que nos move todos os dias diante de Jesus e diante da promessa que Ele nos fez. Então, isso que a pastora falou, o pecado contra o Espírito Santo ficou dentro de mim, e eu hoje fiquei refletindo sobre isso, irmãos. Por isso que eu trouxe você a esse texto, para que a gente nesta noite possa falar sobre algo que o Espírito Santo quer trazer de revelação para nós. O pecado contra o Espírito Santo, ela diz, incredulidade. Então, muitas pessoas não estão vivendo milagre por causa da incredulidade. Mas eu quero falar algo nessa noite, que é um segundo pecado que muitas pessoas estão cometendo contra o Espírito de Deus, e elas estão dentro da casa de Deus, mas elas já estão condenadas, elas já estão sentenciadas ao inferno. Por que o Senhor está dizendo isso, pastor? Porque é o que o texto diz, que não haverá perdão nem nesta vida e nem na outra. E baseado nesse texto, o tema que eu coloquei é cooperando com a manifestação do reino de Deus. O ano de 2023 será um ano em que nós vamos precisar cooperar com o reino de Deus. Olha para alguém que está perto de você e fala assim: ó, está na hora de você arregaçar as mangas. Fala assim: está na hora de você abandonar o comodismo, de você abandonar a preguiça, de você levantar da cadeira e começar a cooperar com o reino de Deus. Diga para ele: Deus conta com você. 2023, Deus conta com você. O reino de Deus conta com você. Diga para ele: o reino de Deus está convocando você para trabalhar. Aleluia. Glória a Deus. Então eu quero falar rapidamente, eu não vou me delongar, porque a minha palavra nessa noite, ela é profética, ela é um apontamento, e ela é muito objetiva, porque Deus é objetivo, irmãos. Deus não é Deus de ficar dando voltas, Ele vai direto ao ponto. Beleza? Você sabia que nas suas costas tem um alvo? Tem mesmo aqui, irmão. E a minha vontade é que Jesus acerte você hoje, irmão. Uou! É. Irmão, então vamos entender um pouco sobre, já que Deus quer que eu coopere com o seu reino em 2023, eu quero falar sobre
3 momentos em que nós vimos o céu cooperando com a terra. Bem rápido. Primeiro, nós temos a manifestação do Deus Criador. Deus Criador cooperando com a terra em todos os sentidos. Primeiro sentido, o sentido da criação. Deus cria todas as coisas. Deus cria céu, Deus cria terra, Deus cria mar, Deus cria os animais, Deus cria árvores. Deus cria todas as coisas, e todas essas coisas estão interligadas umas nas outras. Eu já preguei isso algumas vezes para vocês, como que a natureza, elas estão interligadas uma na outra. A terra na árvore, a árvore no ar, o sol na árvore, o céu, tudo converge no propósito da criação. Nós vimos Deus no Antigo Testamento manifestando o seu poder criador. Nós também vimos no Antigo Testamento, além de Deus manifestar o seu poder criador, nós também conseguimos enxergar Deus estabelecendo as suas leis. Presta atenção aqui em mim. Nós também conseguimos ver Deus estabelecendo as suas leis, Deus estabelecendo fundamentos da igreja, Deus estabelecendo fundamentos sobre o seu propósito na vida do homem. Olha para mim, para de olhar para quem está andando. E por favor, obreiros, eu não quero ninguém andando durante a mensagem, porque o que eu estou pregando é algo profético, e uma distração pode desconectar o que Deus está falando, e me atrapalha também. Então, por favor, obreiros, me ajude nisso. Presta atenção. Deus se manifesta na criação, mas Deus também se manifesta estabelecendo fundamentos que vão nortear a igreja no Antigo Testamento. A Bíblia Sagrada, ela é cristocêntrica. O que significa a Bíblia ser cristocêntrica? Toda ela aponta para Cristo. Então o Antigo Testamento, cada livro, Gênesis, Êxodo, Levítico, Deuteronômio, Números e por aí vai, todos os livros, eles apontam para um fundamento que é Cristo. Mas o que Deus fez no Antigo Testamento? Ele cria e Ele estabelece fundamentos. Quais foram os fundamentos que Deus estabeleceu no Antigo Testamento? O principal dele, as leis mosaicas. As leis foram o maior norte que Deus deu para o povo de Israel no Antigo Testamento. Então nós vimos Deus trabalhando na criação, e nós vemos Deus estabelecendo fundamentos das leis que vão nortear a nação de Israel. Amém? Até aqui? Então a primeira manifestação que nós conseguimos entender é Deus criando e Deus estabelecendo fundamentos. E esses fundamentos foram e são seguidos até os dias de hoje pelo povo judeu. Aí, finda-se o Antigo Testamento. O que vai acontecer a partir de agora? Cristo vai vir à terra. Quando Cristo vem à terra, um outro fundamento é estabelecido. Qual fundamento? O que Cristo vai cooperar com a igreja, o que Cristo vai cooperar com o reino de Deus. Cristo vai manifestar o poder da sua graça. Nós temos Deus estabelecendo leis. Por isso que quando você olha para Deus, as pessoas têm uma imagem de um Deus vingativo. As pessoas têm uma imagem do Deus do Antigo Testamento, um Deus carrasco. Deixa eu falar uma coisa para você. Não, Ele sempre foi amor, mas Ele estava estabelecendo fundamentos baseados em suas leis. E uma vez que ele estava estabelecendo leis, Ele precisava fazer com que essas leis viessem se cumprir. Então alguém quebrava a lei, Ele fazia ela se cumprir na vida dessa pessoa. Um exemplo: quando alguém era pego em adultério, no ato de adultério, era dado àquele que estava sofrendo adultério o direito de apedrejar a pessoa e matar ela apedrejada. Aí, foi daí que surgiu olho por olho, dente por dente. Uma outra coisa que estava na lei: quando alguém cometia um assassinato, a pessoa que era o parente daquele que foi morto,
se pegasse o assassino, ele poderia matar a pessoa no ato, e não, ele não seria culpado, porque a pessoa que matou, ela deveria fugir para uma cidade, se refugiar numa cidade. Se durante o trajeto o outro poderia matar ele, estava na lei. E aquilo que estava na lei, Deus fazia questão de fazer se cumprir. Por quê, pastor? Porque era um fundamento que ele estava estabelecendo. Se ele não viesse, se ele não fizesse se cumprir, as pessoas não dariam crédito para Deus, as pessoas não teriam temor do Senhor, elas não iam temer e tremer. E o povo temia tanto, irmãos, que quando a glória de Deus descia no monte, o que eles falavam para Moisés: Moisés, sobe você para falar com Deus, deixa a gente aqui, é melhor que você fale conosco do que Deus falar com a gente. Por que isso, irmãos? Porque eles conseguiram enxergar um Deus que fazia as suas leis se cumprirem. Então, a partir desse momento, eles começam a desenvolver temor e tremor. Era necessário Deus cumprir, era necessário Deus ser pontual, era necessário Deus corrigir no momento que a pessoa errava, era necessário. Quer ver um pecado que as pessoas cometem muito no dia de hoje? Falar mal do pastor. Naquela época, quem falava mal de uma liderança, Deus castigava no ato. A Bíblia Sagrada vai dizer que Arão e Miriam resolvem falar mal de quem, irmãos? De quem, irmãos? De Moisés. E o que eles estavam falando era errado? Não. Porque Moisés, você pode ler no texto, vai dizer que ele escolhe uma mulher cuxita para se casar. Quem que era uma mulher cuxita? Era uma mulher da região da Etiópia. Ela não tinha uma linhagem hebreia, que até aquele momento eles eram hebreus. Moisés se apaixona pela negona, deseja se casar com ela, e ele se casa com a mulher. Arão e Miriam não concordam com aquilo, vão resolver fazer um fuxico gospel da vida de Moisés. Quando eles estão lá, como é que pode Moisés escolher essa mulher para se casar com ele? Olha só, nem hebreia ela é. E que negócio é esse que Deus só fala com Moisés? Que papo é esse? Não, Deus fala com a gente também. Deus fala contigo, Arão. Fala ou não fala? Tu também é homem de Deus, Arão, é ou não é? Porque é assim que o enviado do diabo vem, né? Ele vai exaltando a outra pessoa, armando uma armadilha para o outro. Se Arão falasse para Miriam isso aqui, ó: Miriam, cala sua boca, você não vai falar mal de Moisés, porque Moisés é um homem de Deus, e o que ele fez, eu deixou de fazer, é problema dele com Deus. Mas Arão fez isso aqui, ó: é verdade, Deus fala comigo também, e Moisés está errado. Quem é que estava lá vendo o fuxico gospel? Deus. Deus está só lá assim, ó: entendi. Então é isso que vocês estão pensando do meu servo? Aí Deus não é fofoqueiro, né, irmão? Deus traz logo para a luz, traz ou não traz? Passou um cidadão aqui na igreja uma vez, que ele falava assim: eu sei quando as pessoas estão falando mal de mim, Deus me mostra. Eu falei: eita, sangue de Jesus tem poder, hein, mãe de Ná? Deus é fofoqueiro agora? Ó, então vem falando mal de você ali, ó. Olha lá, ó a cara dele, ó o olho dele, olha lá, é de você. Falei: sai para lá, rapaz, sangue de Jesus tem poder. Olha o que Deus faz. Moisés, que? Chama Arão e Miriam para conversar. Vai na tenda do encontro. Aonde era a tenda do encontro, Elde? Aonde Deus descia para falar com Moisés. Leva eles para lá. Eu já imagino Arão e Miriam: meu Deus, o que vai acontecer agora? Porque quem sabe que fez besteira,
sabe que fez. Então lá na tenda do encontro, né? Daqui a pouco aquela nuvem vem. Só você ler, está lá no texto. Quando a nuvem do Senhor descia no meio do arraial, todos os israelitas saíam da sua tenda. Ficava a porta da tenda e a nuvem ia passando. E pousava na tenda do encontro. Quem já estava lá dentro? Moisés, Arão e Miriam. A nuvem vinha sobre a arca da aliança, e entre os querubins a voz do Senhor saía: Moisés. Já está lá, né? Tem gente que entra rápido, né? Só que dessa vez o Senhor falou assim, ó: Moisés, sim, Senhor, seus irmãos estavam falando mal de você, e eu vi quando eles falaram mal da tua pessoa. Aí Deus fala assim, ó: Arão e Miriam, se por acaso houver algum profeta em Israel, eu falarei com eles através de sonhos e visões, mas Moisés é meu amigo, e ninguém vai falar mal de Moisés. O texto vai dizer que no mesmo instante o Senhor fala: por causa disso, Miriam, a lepra te pega. E Miriam, no mesmo instante, seu corpo vai ficando leproso. Por que, pastor? Porque Deus estava estabelecendo fundamentos da lei. Nos fundamentos da lei, Deus fez a lei se cumprir. E agora Deus enviou quem? Jesus. Cara, eu me lembrei de uma outra coisa aqui. Eu me lembrei aqui agora, quando Deus falou para Josué: Josué, a primeira cidade a ser tomada vai ser Jericó. Não peguem nada da cidade de Jericó. Taca fogo em tudo, nos gados, no ouro, na prata, em tudo. Ninguém pega nada. Por quê, irmãos? Deus mandou ele tacar fogo em Jericó, porque Jericó foi a primeira cidade, e toda a primícia pertence a... Então, se a primícia era de Deus, ninguém poderia pegar aquilo que era de Deus. A Bíblia vai dizer que um homem chamado qual? Acã. Eu sei que você sabia. Quando ele vê o ouro, ele: meu Deus, aleluia, papai, glória, ninguém vai ver isso aqui não, Senhor. Ele vai para dentro da sua tenda, ó, ninguém viu, pum, esconde. Aí Deus fala para Josué, porque escuta isso aqui, irmãos, existem pecados que Deus revela no ato, mas existem pecados que Deus dá o tempo da pessoa se arrepender. Aí Deus está esperando Acã falar alguma coisa, né? Passa um dia, 2 dias, 3 dias. Josué: ué, Deus, a gente não vai sair do lugar não? 4 dias, 1 semana. Ué, Deus, a gente não vai sair do lugar não? Aí Deus: não, vocês não vão sair do lugar. Por quê? Porque tem um anátema no meio de vocês. Josué: anátema? Tem um anátema no meio de vocês. Ué, como assim, Senhor? Tem um anátema no meio de vocês. Aí Josué vai juntar os cabeção, os homens. Oh, Deus está falando que tem um anátema no meio da gente. Quem é? Fala, conversa. Passa um dia, 2 dias, e Deus não deixa o povo sair do lugar. Uma pessoa
estava atrasando toda uma nação. Uma pessoa desconectada do propósito, ela consegue travar toda a engrenagem. A engrenagem quer ir, mas ela atrapalha. Aí, Deus vendo que o coração do cabra era duro, que não manifestava arrependimento, Deus fala: Josué, o que? Junta todo mundo. Agora junta todas as tribos, todo mundo. Juntou, juntei. Separa a família de Acã, toda da sua tribo, da sua tenda. Separa todo mundo. Separou. Agora abre o clarão. Quem ficou no meio? Acã, esposa, filhos, neto, bisneto, tataraneto, todo mundo. Aí Deus fala: é eles os anátemas. No momento que Deus fala para ele, é ele o anátema, o que ele poderia ter feito, irmão? Moisés, foi eu mesmo, eu pequei contra o Senhor, desobedeci, fui rebelde. Mas não. Quem é bom em se justificar é ruim de se arrepender, irmãos. Quem sempre tem uma resposta é ruim de se arrepender. E quem não produz arrependimento jamais entrará no reino dos céus. Porque o arrependimento, eu li esse texto ontem de Romanos, o arrependimento verdadeiro é uma chave para a salvação do homem. Quem é bom de se justificar é ruim de se arrepender. Aí Acã, agora não tem mais o que fazer, Deus revelou ele por inteiro. Deus abriu o clarão. Agora Deus faz o que, irmãos? Abre a terra. Toda a família de Acã é tragada pela terra. O que Deus fez? Deus puniu alguém que quebrou algo que ele falou. Deus puniu alguém que se levantou contra uma ordem que ele deu. A ordem foi: ninguém deve pegar qualquer utensílio da cidade de Jericó, porque a cidade deve ser queimada. Alguém veio e desobedeceu. Pecado de rebeldia e de rebelião. Deus reprovou e matou toda aquela família. Por que isso, pastor? Porque Deus estava estabelecendo leis e fundamentos. Então Deus estava fazendo se cumprir. Fofoqueiro, fafalei, agora rebelde, causador de rebelião. Deus puniu Acã e sua casa. Deus puniu, vou falar de novo, Acã e toda a sua casa. Deus puniu Acã e toda a sua família. Mas quem roubou? Não foi só Acã? E por que Deus puniu toda a sua casa? Porque ele era o representante da sua casa. Ele era a autoridade maior. Tempo do Antigo Testamento, Deus está estabelecendo fundamentos, e o fundamento maior é a lei. O Novo Testamento, Cristo vem, e agora com Cristo vem uma palavra chamada graça. Irmãos, o que significa essa palavra chamada graça? Favor imerecível. Alguém aqui é digno da morte de Jesus? Alguém aqui merecia o sacrifício de Jesus? Alguém aqui é digno de tudo que ele padeceu? Não. Pastor, então por que ele me alcançou? Porque a sua graça se manifestou e veio até onde eu estava, aonde você estava, e mudou a nossa história. Aí enquanto eu estava escrevendo isso, uma frase saltou dentro de mim. Em cada tempo, nós vimos Deus agindo e estabelecendo a sua vontade. Mas quando Cristo vem, a sua graça é acompanhada de um amor incondicional.
E esse amor, cheio dessa graça, foi que nos alcançou. Porque a graça por si só é favor imerecível. Ou seja, nós não merecemos, mas ela nos alcança. Mas além da graça, existe uma palavra chamada amor incondicional. Se eu pudesse descrever, eu colocava graça mais amor, salvação eterna. Quando Cristo vem, Ele estabelece um outro fundamento, baseado na sua graça, manifestando a sua graça. E é incrível como nós homens temos a capacidade de querer pegar aquilo que não é nosso. Deus pega a gente no mundo, limpa, perdoa pecados, lava, purifica, santifica, dá sabedoria, dá dons. Daqui a pouco a gente está dizendo que é a gente que faz. Daqui a pouco nós estamos dizendo que eu canto, Deus faz alguma coisa porque eu sou bom. Eu prego, Deus faz alguma coisa porque eu sou bom. E paramos de entender ou nos esquecemos que foi a graça mais o seu amor que nos resgatou, que nos limpou, que nos purificou, e agora ela nos encheu da presença do Senhor, para que possamos cooperar com o seu reino. Deus, fundamentos da lei. Cristo, fundamentos da graça. Por isso que Paulo, quando escreve Romanos, se você for ler o livro de Romanos, ele sempre está fazendo um paralelo entre a lei e a graça. Você pode ir lá ler, lei e a graça. Por que ele faz esse paralelo? Porque em Deus está a lei, e em Cristo está a graça. Você vai observar que em nenhum momento Paulo vai anular a lei, mas ele vai exaltar a graça. Por que ele vai exaltar a graça, irmãos? Porque se existe a lei, é porque existe o pecado. Amém ou não? Só existe o pecado porque existe a lei. Pega isso aqui. Só existe o pecado porque existe a lei. Uma vez que a lei diz não matarás, e alguém mata, ela peca. Então só existe o pecado porque existe a lei. Aí por isso que Paulo vai dizer: por isso, aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Aonde muito a lei se manifestou, Paulo está dizendo, ali muita graça também vai se manifestar. Então em Cristo se manifesta a graça. Mas Cristo foi, e o que Ele fez? Ele disse para os discípulos: eu vou para o Pai, e vou enviar o Espírito Santo. E aqui eu vou encerrar minha mensagem, que me passaram para pregar 9 horas da noite. Já me passaram tarde. Eu tinha 2 horas de mensagem para pregar. Brincadeira, gente. Deus, fundamentos da lei e da criação. Cristo, fundamento da graça. Aí ele disse: eu vou para o Pai e vou enviar o Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo nesse cenário? Qual é o seu papel? Por que Jesus está dizendo: pecado contra o Filho tem perdão, mas pecado contra o Espírito Santo não há perdão? A pastora falou que um dos pecados que as pessoas têm praticado nesse tempo contra o Espírito Santo é a incredulidade. Mas qual é um dos fundamentos, um dos atributos centrais do Espírito Santo na terra? É muito simples, irmãos. Você vai perceber quando eu falar que é algo muito simples, mas que tem muita gente sendo reprovada por Deus. E que no ano de 2023, nós, eu e você, vamos trabalhar, vamos cooperar com o Espírito Santo sobre a igreja. Está pronto aí?
Abra sua Bíblia no livro de Atos. Atos dos Apóstolos. Capítulo de número 2. A partir do versículo 42. Se você não entender na leitura, eu vou falar depois. Versículo 42. Eles perseveravam no ensino dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. E na alma de cada pessoa havia pleno temor. E muitos feitos extraordinários e sinais maravilhosos eram realizados pelos apóstolos. Todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e dividiam o produto entre todos, segundo a necessidade de cada um. Diariamente continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam pão em suas casas e juntos participavam das refeições, com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus por tudo e sendo estimado por todo o povo. E assim, a cada dia, o Senhor juntava à comunidade as pessoas que iam sendo salvas. Se você não entendeu, eu vou falar. O que fazia? Tem algum visitante aqui hoje? Tem visitante? Ó, tem uma princesinha ali, tem mais um rapazinho lá, mais alguém? Vamos lá. O que fazia as pessoas entrarem pelas portas do templo, aonde eles estavam, e dizer: eu quero esse Jesus, eu quero andar com vocês? O que fazia as pessoas fazerem isso? O que fazia as pessoas passarem e olhar para os apóstolos e dizer: cara, eu quero ser como eles, eu quero estar junto deles? Está aqui no texto, irmãos. O que eles faziam que chamava tanta atenção das pessoas? E o texto vai dizer: e o Senhor acrescentava aqueles que haveriam de ser. O que eles faziam, irmãos? É uma coisa simples. Eles se dedicavam à comunhão. Viu? Você achou que seria uma revelação extraordinária? Ó, o diabo já ficou furioso. É só você prestar atenção no texto, ó. No versículo 42 diz: e eles perseveravam no ensino dos apóstolos e vamos lá. E eles perseveravam. Porque não é uma coisa fácil de se manter. Eles perseveravam, aonde? No ensino dos apóstolos e na comunhão. Passa para mim. Olha o outro versículo. E na alma de cada pessoa havia pleno temor, e muitos feitos extraordinários e sinais maravilhosos eram realizados pelos apóstolos. Passa. Todos os que criam estavam unidos. Eles perseveravam na comunhão e estavam unidos. Passa para mim.
vendiam suas propriedades e bem e dividiam o produto entre todos, segundo a necessidade de cada um. Passa. Diariamente continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas, junto participavam das refeições com alegria e singeleza de coração. Escute isso aqui. O que eles faziam? Perseveravam em quê, irmãos? Na comunhão. O que eles faziam? Permaneciam unidos. O que eles faziam? Eles continuavam a se reunir. Mas o que faziam esses irmãos? Manter a comunhão, a permanecer unidos uns aos outros, era a singeleza de coração. O maior pecado que a igreja comete no século 21, pecado de divisão, pecado de fofoca, pecado de contenda. Todo pecado praticado contra o corpo de Cristo é um pecado que vai levar a pessoa a um lugar de sujeira no coração, impurezas. Como caminhar em unidade se o coração está sujo? Como, Wellington? Que eu vou olhar nos seus olhos e dizer para você: eu te amo, meu filho, se o meu coração é sujo. Hein, Guilherme? Não tem como, não tem verdade. Passa para mim. Louvando a Deus por tudo e sendo estimado por todo o povo. E assim a cada dia o Senhor juntava à comunidade as pessoas que iam sendo salvas. Sabe de uma coisa? Isso aqui, pastora, que eles faziam com muita simplicidade. Ô, pastor, ei, como é que você está? Você está bem? Pedrinho, você está bem, meu filho? E aí, Viviane, como é que está? Você está tudo bem? Vamos comer um pão? Vamos compartilhar alguma coisa? Meu microfone está muito baixo. Aumenta aí, meu filho, dá um gás aí. Vamos comer um pão, vamos tomar um café, vamos bater um papo. Isso aqui que eles faziam diariamente, com verdade, com pureza de coração. Quem passava e olhava e falava: caramba, que diferente eles. A pureza, a simplicidade, buscavam estar juntos. Vamos estar juntos, vamos ficar juntos, gente. Vamos ficar ali na praça, falando de Jesus. Vamos ficar juntos, vamos comer uma pizza junto, vamos fazer alguma coisa junto. O ato de estarem juntos e a pureza no coração faziam com que as pessoas olhassem para eles e desejassem entregar a vida para Jesus. Sabe quando essas cadeiras que estão lá, ó, vão ficar cheias? Sabe quando? Quando a gente parar de falar mal um do outro. Quando a gente parar de pensar besteira um do outro. Quando a gente parar de deixar o coração sujo e deixar o coração ser limpo de verdade. E começar a amar uns aos outros de verdade, sem hipocrisia. Aí, aqueles que entrarem aqui para visitar, faz, gente, que negócio diferente tem aqui. As pessoas são diferentes, as pessoas tratam a gente diferente. Elas vão permanecer. É uma palavra simples que você está cansado de ouvir: comunhão. Qual é o fundamento que o Espírito Santo... Baixa, minha filha, faz só um pede, em nome de Jesus. Qual é o fundamento que o Espírito Santo está fundamentando nesse tempo?
Qual é a missão do Espírito Santo na igreja, gente? Qual é a missão do Espírito Santo na igreja? Promover a comunhão. Todos aqueles que trabalham contra a comunhão estão trabalhando contra o Espírito Santo. Estão pecando contra o Espírito Santo. E eles estão sendo condenados. É o texto que nós lemos. Pecado contra o Pai tem perdão, a lei. Pecado contra Cristo tem perdão, a graça. Mas pecado contra o Espírito, a comunhão, não tem perdão. Nem nesta vida e nem na... Por isso que tem muito zumbi dentro da igreja. Por isso que Paulo vai dizer: há muitos entre vocês que dormem, estão mortos. Porque quando a Bíblia fala dorme, é porque estão mortos. Eles estão mortos. E Paulo ainda vai dizer: e doentes. Não aceite, escute o que eu estou dizendo para você. O ano de 2023, eu estou falando para você na autoridade que Deus me deu, no mundo espiritual e no mundo físico. Qualquer pessoa, escute o que eu estou dizendo, porque a gente vive uma geração que não conhece Deus, não sabem quem Deus é. Abre lá em Atos, por favor, a sua Bíblia. Ainda ali no capítulo 2. Primeiro eu vou ler para depois você entender o que eu vou falar. Perdão, capítulo 4. Perdão, capítulo 5. Capítulo 4, do versículo 36 em diante. E nós vamos entrar no capítulo 5. Bota para mim aqui, por favor. Então José, presta atenção nisso aqui. Então José, um levita natural de Chipre, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que significava filho da consolação, sendo proprietário de um campo, vendendo-o, trouxe o dinheiro da venda e colocou junto aos pés dos apóstolos. Tudo bem até aí? Ele vendeu uma propriedade e entregou a oferta no pé dos apóstolos. Segue. Entre mentes, um certo homem chamado Ananias, com sua esposa Safira, também vendeu uma propriedade. O que é que o Espírito Santo... deixa lá. O que é que o Espírito Santo estava promovendo na igreja de Atos? Comunhão, unidade, singeleza de coração, mesmo pensamento, mesmo propósito. Ok? Barnabé, Josué vende uma propriedade e entrega a oferta. O que é que Josué estava fazendo? Ele estava ali promovendo, junto com os outros apóstolos, a unidade, a comunhão, porque ele vendeu a sua propriedade e os apóstolos dividiam entre aqueles que tinham necessidade. Então ele estava junto com os apóstolos ali promovendo a comunhão, e o Espírito Santo está movendo, dentro dessa comunhão. Aí entra esse homem aqui, chamado Ananias, com sua esposa Safira, também vendeu uma propriedade. Segue. Mas ele reteve parte do dinheiro da venda para si, tendo conhecimento disso também sua esposa. Ele levou a parte restante e o depositou aos pés dos apóstolos. Passa para mim. Então indagou-lhes Pedro: Ananias, por que permitiste que Satanás encheste o teu coração, e induzido-te ao quê? A mentir para quem? Ué, não foi para Pedro não? Ele não estava mentindo para Pedro não? Ele estava mentindo para o Espírito.
Por que ele estava mentindo para o Espírito? Porque o Espírito estava promovendo uma comunhão, uma unidade na igreja. E os irmãos se moviam nessa comunhão, nessa unidade. Agora se levanta alguém para tentar contaminar o que o Espírito está fazendo na igreja. Pega isso que é muito sério. Mentir ao Espírito Santo para que ficasse com parte do valor do terreno. Passa. Mantendo-se contigo, porventura. Olha isso aqui, irmão, presta atenção. Tem hora que é melhor você ficar quieto, cidadão. Fecha a tua boca que Jesus te deu. Olha o que Pedro vai dizer: mantendo-se contigo, porventura, não continuaria sendo teu? Se você não quisesse vender, Ananias, não seria teu? Sim ou não? Sim. Olha o Pedro falando para ele: vendido, não estaria todo o dinheiro em teu poder? Você vendeu, quer ficar com o dinheiro? Por que você não ficou com o dinheiro? Tem isso aqui, irmão, pelo amor de Deus, essa revelação do Espírito para nós. Pedro está dizendo para ele: cara, se você não tivesse vendido, cara, o terreno é seu. Tu vendeu, o dinheiro é seu, cara. Fica com o dinheiro. Como pudeste permitir que tais ideias dominassem a tua vontade? Não foi a homens que mentiste, mas contra Deus. Passa. Ao ouvir esta demonstração, Ananias caiu. Ananias caiu, irmãos. Então, grande temor tomou conta de todos os que souberam do que havia acontecido. Passa. E alguns jovens tomaram iniciativa de cobri-lo, carregaram-no para fora e o sepultaram. Não levaram para o cemitério não, irmão. Alguém falou aí, vamos enterrar ali fora mesmo. Enterrou. Passa. Passa. E Pedro questionou: dize-me. Opa, volta. Cerca de 3 horas mais tarde, entrou sua esposa. Oh, que culto, hein, irmão? Que culto, hein, Felipe? Umas 4 horas de culto já, né? Ninguém olhando no relógio. A que hora vai acabar esse culto? Meu Deus, o pastor está falando muito. Meu Deus. 3 horas depois, o culto rolando, Pedro pegando. Mas também que igreja, né, irmão? Pedro, Tiago, João, olha os obreiros. Felipe, Estevão, olha os obreiros da igreja. Entrou alguém paralítico, ó, não vai sair daqui do jeito que entrou não, hein? Ó, Estevão, João, ó, pode esse cara para levantar. Entrou alguém, vai ter que sair enxergando, hein? Pensa, irmão, que igreja é essa, irmão? Os obreiros cheios do Espírito Santo, gente. Aleluia. Aí, 3 horas depois, porque para ter 3 horas de culto, irmão, tem que ser uma igreja cheia do Espírito Santo. 3 horas depois, entrou a esposa. Eu imaginava falando assim: vai na frente, que eu tenho que fazer almoço. Tem as crianças para cuidar, depois eu vou para o culto. Aí vai ela 3 horas depois, né? Chegou no culto, sem saber do que havia se passado. Ela nem viu a cruz que estava numa sepultura lá do lado de fora. Passa. E Pedro questionou. Pensa ela, irmão, quando ele entrou: Pai do Senhor, Pai do Senhor. Todo mundo sério para ela.
Aí Pedro, dize-me. Que é Pai do Senhor, Pedro? Dize-me. Vendeste por este preço aquela terra? Que? O que? Porque o manipulador é assim, né? Quando ele é descoberto, ele fica: o que? O que eu... O que eu fiz? Aí bota a lágrima de crocodilo para fora, né? Para todo mundo ficar com pena. Essas caras não estão pegando ali não, né? Tá? Ela confirmou: sim, por este preço. Então Pedro a repreendeu: porque vós entraste em acordo para tentar o Espírito do Senhor. Eis que estão aí à porta os pés do que sepultaram o teu marido. A notícia da morte do marido, como é que chegou? E eles levarão você também. Passa. Naquele mesmo instante, ela caiu morta aos pés de Pedro. Então aqueles jovens entraram, encontrando-a morta, levaram-no e sepultaram ao lado do seu marido. Se esta igreja fosse estabelecida no tempo de hoje, eu acho que ela não teria membros. Porque alguém ia dizer: não vou congregar lá não. Por quê? Porque lá quem peca morre. Aquela igreja lá é muito dura. Aqueles que ensinam lá são muito rígidos. Tu já ouviu isso ou não? Aqueles pastores lá são muito sérios. São taxativos, são autoritários. Presta atenção no que o pastor está dizendo. No ano de 2023, algo vai acontecer nessa igreja. Está gravando, não está? Algo vai ser destravado em 2023. Nós, presta atenção, nós vamos ter que perseverar na unidade, na comunhão, em permanecermos juntos. Estão ouvindo? Se alguém, estou falando e está ficando gravado, se alguém tentar burlar o que o Espírito vai gerar em 2023, vai morrer. Estou falando com a igreja, está sendo gravado, no temor do Senhor. Deus, a lei, pecado contra Ele, perdão. Cristo, a graça, pecado contra Ele, perdão. Espírito Santo veio para promover a unidade da igreja, para salvar os perdidos. Quem tentar burlar o que o Espírito está construindo na igreja, ele vai parar. É o Espírito do Senhor que vai parar. É o Espírito do Senhor que vai neutralizar. E vai até matar. Sabe por quê, meu irmão? Porque Ele está edificando algo. E ninguém vai corromper o que o Espírito está edificando na igreja. Ninguém vai corromper o que o Espírito está edificando na igreja. Foi essa palavra que o Senhor me deu. Ano de 2023, nós vamos trabalhar pela unidade. Nós vamos perseverar pela comunhão. Jovens, eu quero ver vocês mais juntos.
é para sentar aqui mesmo, junto. Eu quero que o povo entre aqui e fale: ali só tem jovem, e só jovem bonitão, cheio do Espírito Santo. E nem eles acreditam, tá vendo neles? Eu falei jovem bonitão, já era para você. Jovem tudo feio, agora vai, vibra. Vou dar a segunda chance para eles, amém, pessoal? Amém? Faz alguma coisa aí, pelo amor de Deus. Tem jovem desse lado aqui, vai pro lado de lá. Os jovens que estão desse lado aqui, vai pro lado de lá. Os velhos que estão desse lado aí, vem pro lado. Não, pode cair. Pode cair. Perdão, todos somos jovens. Quando eu falar de novo, pelo amor de Deus, faz alguma coisa, dá um grito, pula da cadeira, faz a ola, mas toma posse disso. Eu quero os jovens da igreja, e aqui fica um alento para todos os líderes jovens. Eu quero os jovens sentados juntos, porque nós vamos ter que trabalhar a unidade, jovens. Nós precisamos trabalhar a unidade, porque a unidade vai, Atos capítulo 2, bota lá para mim, por favor. A unidade vai atrair o poder do Espírito Santo para esse lugar. Vocês não querem ser jovens cheios do Espírito Santo, cheios da glória de Deus? Quer ou não quer, meu Deus? Pode ser lerdo, meu irmão. Então vocês vão precisar trabalhar em unidade. Pegou para um, pega para todo mundo. Sim ou não, gente? Mexeu com um, mexeu com o outro. Bateu em um, bateu em outro, meu irmão. Ninguém vai mexer com a gente, não. A gente caminha junto. A gente vive unidade. Olha a unidade que fez. E eles perseveravam no ensino. Lá no capítulo 2. Lá no início. E melhor é meu microfone, que eu quero dar um glória bem alto com os jovens, que eu também sou jovem. Travou aí o demônio, gente? Solta! Capítulo 2, gente, lá no início. Isso. Olha isso aqui, gente. Tem isso aqui. E ao completar-se o dia de Pentecostes, eles estavam fazendo o quê? Eles estavam o quê, gente? Eles estavam reunidos aonde? Juntos, no mesmo lugar, juntos. Versículo 2. De repente, eles esperavam? Não, mas eles estavam juntos. Eles sabiam a hora? Não, mas eles estavam juntos. Eles sabiam o minuto? Não, mas eles estavam juntos. De repente veio do céu um barulho semelhante a um vento soprando muito forte, e este som tomou conta de toda a casa aonde estavam assentados. Então todos viram distribuída entre eles língua de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. É assim que vai acontecer, meu irmão. É assim. Quem acredita nisso? Vamos. Sim. Eu ainda tenho lenha. Vai vir. Pode vir queimando. Vai. Sim, diga. Eu ainda tenho lenha. Nos tornamos. Sim, diga. É isso aí. Não vai acabar. Nos tornamos. Aqui, ó. Vem cá, vocês quatro, para de ser lerdo. Eu fiz assim, ó, os quatro, vem logo. Vocês têm que ser mais espertos, vem. Vem aqui. É os quatro, mas é lerdo. Essa lerdeza vai sair deles.
Quando o Espírito Santo descer, vai sair deles, eles vão ser cheios da glória de Deus. Dê as mãos.